Oi pessoal, aqui é a Cris, esse é meu mundo de histórias. Hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui, A Morte da Senhora Westaway. O que me atraiu nesse livro, inicialmente, é que ele foi divulgado como sendo um suspense estilo Agatha Christie. Isso logo chamou minha atenção, né? Porque eu sou fã dos livros dela, gosto muito. E quando eu vi, né, uma história, até a capa assim, né, bem com uma mansão bem misteriosa, sombria e tal. E quando eu vi, né, aqui na capa, né, tem um comentário, né, uma crítica, né, que falou que é bem assim, estilo Agatha Christie, isso já chamou minha atenção. Mas eu vou comentar isso mais adiante no vídeo. O livro, né, fala sobre a história, a personagem principal desse livro, né, a história toda gira em torno de uma personagem feminina. É uma moça chamada Hal. Hal, H-A-L, Hal, acho que é assim que se fala, né, Hal. Ela é uma moça, uma jovem, né, mulher, que vive em Brighton, na Inglaterra, e ela é taróloga. Você tem logo, né, de início, né, no livro você tem essa informação de que ela é taróloga, ela é jovem, ela é órfã, ela acabou de perder a mãe dela, e ela tá assim, tipo, sozinha no mundo. Você entende logo, né, de cara, que a mãe dela foi uma pessoa assim, foi a pessoa mais importante na vida dela, né? E a mãe dela morreu num acidente e ela está tentando ainda, né, no início, né, juntar as peças, se recuperar dessa perda da mãe dela. E ao mesmo tempo, ela está enfrentando uma grande dificuldade financeira. Ela fala sobre essa questão dela jogar carta de tarô. E no início é até assim curioso, porque ela meio que dá a entender de que ela não acredita naquilo ali, né? Que a mãe dela também não acreditava. A mãe dela também era taróloga e passou, né, essa arte para ela. E a mãe também meio que não acreditava, né? Ela usava muito da leitura corporal das pessoas para passar o que ela estava lendo. Ela deixa isso assim bem claro, sabe? Que a mãe dela não acreditava, mas era uma pessoa que gostava de fazer isso, né? De interpretar a leitura das pessoas, o modo como as pessoas se portavam e juntar isso às informações da carta que elas estudavam, né? Obviamente, assim, né? Nos livros de tarô. E a mãe passou isso para ela e ela deu continuidade a esse trabalho. Eu acho que, na verdade, porque era assim, tipo, a única coisa que ela sabia fazer era isso. Então, e ela não tinha condições de estudar, né? Você fica assim bem claro logo no início do filme, no início do livro, que ela não tinha condições assim de estudar, de bancar uma faculdade, de assim construir uma outra carreira para ela. Então, ela embarcou nessa coisa de ser taróloga também, apesar de da mesma maneira que a mãe não acreditar muito, elas desenvolveram assim uma técnica meio que delas mesmas, sabe, de ler as pessoas através dos gestos, através da maneira como a pessoa se vestia, se comportava e tal. E aquilo ali, junto com as cartas, né, que eram tiradas, elas meio que davam um jeito de falar coisas e também conforme se a pessoa ia afirmando, ou se ia negando, ou se balançava a cabeça, elas iam, né, desenvolvendo a leitura a partir disso. Então, assim, a Hal vive sozinha, fica bem claro, assim, que ela se sente bastante solitária, que ela ainda está enfrentando com muita dificuldade a perda da mãe, enfrentando muito. Isso fica assim bem forte no início da história, que ela tá passando um aperto financeiro muito grande. E que chega um momento assim que, tipo assim, ela tá devendo a agiotas e ela fica meio desesperada e ela considera, tipo assim, qualquer coisa para conseguir dinheiro para, né, pagar as dívidas dela e também pagar o teto, né, onde ela morava, que já estava devendo aluguel também, uma situação bem complicada. Então, um belo dia, né, no meio desse caos todo da vida dela, ela recebe uma carta. E assim, no início do livro isso ficou meio confuso para mim, mas no decorrer da história eu entendi. Essa carta veio para alguém que tinha mais ou menos o mesmo nome dela. Então, lógico, ela leu, ela imediatamente sabia, né, que aquela carta não era para ela. Mas, lógico, a curiosidade, ela abriu a carta, né, e ela
uma carta, né, também nos dias de hoje, né, que todo mundo só se comunica por celular e mensagem, né, de texto, uma carta sempre vai gerar assim, uma curiosidade, né, na pessoa. Então ela abriu, leu aquela carta e ela viu que era comunicando que ela havia sido uma das beneficiárias de um testamento. Uma mulher morreu e ela estava sendo convocada para a leitura do testamento porque ela tinha sido beneficiária. E ela falou assim, cara, com certeza isso daí é um engano, porque era só eu e minha mãe, eu não tenho conhecimento de parentes, e minha mãe nunca falou. Minha mãe também sempre foi uma pessoa sozinha, então é óbvio que isso é um engano, porque eu não tenho parente, não tenho família, não tenho tio, primo, nada disso. Mas, sabe, ela estava naquele momento, assim, de desespero total na vida, sabe? Eu preciso arrumar algum dinheiro, meu Deus. De repente, isso daí caiu do céu. Eu sei que não é certo, mas eu vou embarcar nessa, eu vou ver. Eu não tenho nada a perder. Eu acho que é isso que ela pensou. Eu não tenho nada a perder. Eu vou. A leitura desse testamento ia ser feita numa outra cidade, então ela foi. Pegou um trem, botou, sabe, os poucos pertences que ela tinha numa mala. E ela falou, eu vou lá. Vou ver no que dá isso daí. De repente eu consigo descolar uma grana para me tirar desse desespero, desse sufoco que eu tô passando agora. E aí ela chega, né, nessa cidadezinha, ela vê que tem, na verdade, é uma cidade pequena, mas é uma grande mansão, né, o lugar onde ela tinha que ir para se encontrar com os familiares dessa falecida. Ela chega, na verdade, no funeral e tal, constata na hora que ela realmente não conhecia aquela mulher. E ela chega, né, nesse meio familiar, nessa mansão imensa, gigante, mas na verdade era uma mansão que, apesar de gigantesca, né, ela estava mal cuidada, abandonada, né, suja, assim, enfim, não era cuidada, não era reformada há milênios e era bem abandonada, com aspecto bem sombrio e bem, assim, escuro, né? Então ela se hospeda, né? As pessoas também não sabem quem ela é. Quando ela chega lá no primeiro momento, ela mostra a carta que ela recebeu, aí causa aquele choque geral na família. Porque ninguém esperava isso. O advogado, né, da falecida, assim, confirma que ela foi chamada e que ela é uma das pessoas que vão aparecer no testamento. Isso causa um choque inicial na família. Mas, enfim, ela é introduzida né, nesse meio aí familiar. Essa mulher que morreu tinha filhos e todos os filhos estavam ali. Estavam filhos, seus cônjuges e os netos, né, dessa mulher que morreu. E os filhos, eram 3 filhos, se não me engano, né, 3 homens. E esses homens, eles, né, não gostaram nada, né, do aparecimento da Hal ali, porque, logicamente, eles estavam de olho ali em tudo, né, que a mãe poderia ter deixado para eles. E eles não gostam nada da presença, né, de uma estranha, né, para eles. E eles, né, na leitura do testamento e tal, eles ficam sabendo que a Hal, no caso, seria a neta, né? Ela seria filha de uma filha, né, que essa falecida teve, que fugiu, né? Essa filha dela fugiu na adolescência, fugiu de casa. E, teoricamente, teria tido uma filha, e essa filha seria a Hal. Então, a Hal seria neta da falecida, da senhora Westaway, né? Então, ali na mansão estão reunidos a Hal, que seria uma neta dela, e os 3 filhos com as suas famílias. Então, ela começa a se relacionar, né? Tem alguns dias antes da leitura mesmo do testamento, o advogado marcou com eles num determinado dia, mas antes de chegar esse dia, todos eles ficam ali dentro dessa mansão. O lugar era muito frio, não era muito propício assim para ninguém sair e passear, então as pessoas ficaram fechadas nessa mansão, que não era nada convidativa, que era escura, que era sombria, que era mal cuidada, poeirenta. E eles começam a se relacionar, ela a conhecer aquelas pessoas, e de cara fica assim bem
Claro que é uma família que tem muitos conflitos, muitas histórias assim pesadas envolvendo o passado deles, né, desses irmãos. E ela cai de paraquedas ali, bem num ambiente familiar que não é bom, que é cheio de problemas, cheio de conflitos, cheio de rancor. Muita coisa tinha acontecido com esses irmãos no passado e ali parece que vem tudo à tona, né, nessa reunião familiar. Eles não se viam há muito tempo e também não tinham lá muito contato com a mãe deles que faleceu. E essa questão da morte dela, né, e do testamento faz com que todos eles, né, se reúnam. Claro, todos, né, tinham interesse material, né, eles não foram ali porque ficaram tristes com a morte da mãe. A verdade é que eles se reuniram ali só com, né, de olho na parte material. E aquela intrusa ali, né, que apareceu do nada, né, uma neta que ninguém tinha conhecimento, porque todo mundo, também os irmãos só sabiam que a irmã tinha sumido, não sabiam se ela tinha morrido e tal. E a Hal conta, né, no caso, que a mãe dela tinha morrido. Mas ela tá ali, né, naquele meio sem saber, né, tipo assim, meu Deus, eu tô mentindo, né, eu na verdade não sou dessa família, minha mãe não era irmã deles, e eu tô aqui mentindo, mas agora eu já tô no meio disso tudo, como é que eu vou sair? E se eu não sair, como é que eu vou levar essa história à frente? E aí acontece assim a primeira grande revelação desse livro. Ela olha uma foto, né? Um dos irmãos entrega uma foto para ela, que seria deles na adolescência, de todos os irmãos, e mais uma prima que estaria na foto. E ela tem um grande choque que a mãe dela está na fotografia. E ela tem aquele choque, né? Porque para ela não era parte daquela família, a mãe dela também não era parte daquela família. Aquela carta foi um engano, né? Ela achou que tinha sido um caso assim de homônimo, né? Mandaram uma carta para uma pessoa que tinha o mesmo nome que eu, mas eu não sou dessa família. E ela vê ali na hora, através daquela fotografia, ela tem um grande choque porque ela vê a mãe dela na fotografia. Ela fala assim: meu Deus, o que minha mãe está fazendo aqui? Realmente a minha mãe era parte dessa família. Isso foi um grande choque assim para ela, mas aí a partir daí é que começa a história, engata mesmo, que ela começa a investigar, né, qual seria a relação da mãe dela nessa família. Ela vê duas mulheres na foto, duas meninas, né, duas adolescentes na foto. E a mãe dela é uma delas, só que a mãe dela não é a irmã deles, né? A irmã dela, a mãe dela não é a irmã, né, dos homens que estão ali. A mãe dela não era filha da senhora Weston. A mãe dela era a prima que estava na foto. Então ela fica assim, tipo, mas a minha mãe de qualquer maneira era parte dessa família, e por que será que a senhora Westaway quis que eu estivesse aqui e me fez beneficiária também desse, né, nesse testamento? Então são muitas perguntas na cabeça dela e ela parte para essa investigação de saber qual foi o papel da mãe dela, qual foi a participação da mãe dela nessa família, qual era a relação da mãe dela com esses homens. E aí a história realmente começa a se desenrolar, né? Não vou mais prosseguir, né, a partir daqui, porque senão eu daria spoiler. Mas, assim, o que eu posso dizer? Eu gostei do livro? Eu gostei do livro, achei um livro bom. Não era muito, assim, o que eu estava esperando. Quando eu vi uma história parecida com a da Agatha Christie, suspense, mistério, eu pensei, na verdade, que a história teria um outro ritmo, que teria um ritmo mais dinâmico, com mais acontecimentos, e não é bem isso. A maior parte do livro, ele está focado nessa relação familiar, né? Na relação entre os irmãos e a mãe que acaba de falecer, e essa nova figura, né, que cai de paraquedas na família, que é a Hal. E o que isso ocasiona, né, no seio dessa família, os conflitos, as crises, as brigas, o passado de muitos acontecimentos fortes e graves, o passado desses homens. Então eu acho que a maior parte do livro é isso. Diálogos e voltas ao passado,
revelações, mas assim, não tem um ritmo dinâmico, assim, de suspense, entendeu? Só no finalzinho mesmo, ó, tipo assim, ó, finalzinho isso aqui, o livro realmente pega a história, pega um ritmo assim dinâmico, um monte de coisa começa a acontecer, revelações, aquela coisa pá, ela se mete em um monte de coisa, descobre um monte de coisa, corre risco de, entendeu, de morte e não sei o que, e bababá. Mas assim, tipo, no final do livro, bem no finalzinho mesmo, a maior parte é a relação entre os irmãos, eles voltando ao passado, revivendo acontecimentos, brigas e tal, e ela fazendo descobertas sobre a mãe dela e tal, mas assim, realmente só no final é que o livro pega um ritmo assim frenético e dinâmico. Então, se você não curte esse tipo assim de escrita, que é mais assim, sabe, narrando os dilemas e os conflitos familiares e drama familiar, talvez você não goste muito. Eu até assim, eu consegui ler até o final, mas eu confesso que o decorrer da história assim foi um pouco frustrante para mim nesse lado, que é muito assim, só a narrativa das questões familiares e só no final mesmo é que engata aquele negócio do thriller, do suspense e tal. Mas valeu a pena. No geral, eu gostei, né? Não foi um livro assim, nota 10, ou um livro que eu fiquei muito empolgada, mas eu gostei, eu achei que valeu a pena a leitura. Eu fiquei curiosa até o final para saber qual era realmente qual era a verdade com relação a Hall e a mãe dela nessa história toda. Quis saber também, fiquei muito curiosa de saber como a Hall ia terminar, como o personagem dela ia terminar, porque ela é uma mulher assim muito cativante, inteligente e com opiniões e com muitas dificuldades também. A Hall tinha uma vida muito sofrida, muito difícil. Então eu estava muito curiosa para saber como seria o final dessa personagem. E foi bem legal, assim, gostei do final. E é isso. Como eu disse, não foi um livro sensacional, mas foi uma leitura boa, divertida e tal. É um bom entretenimento. Recomendo para quem curte suspense, com também um drama familiar aí envolvido. É isso. O livro tem 318 páginas, é da editora Rocco. Se você já leu esse livro, me conta aqui embaixo. Se você ficou curioso, também me conta. Eu gosto muito de conversar sobre livros, então comentem aí embaixo o que vocês acharam. E é isso. Também dá alguma sugestão aí, se você quiser me dar de resenha aí, eu totalmente aberta, gosto de sugestões. E também, por favor, me sigam nas redes sociais, no Instagram principalmente, eu sou muito ativa no Instagram. Meu Mundo de Histórias 2. E é isso, gente. Muito obrigada. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito, muito obrigada mesmo. E até a próxima. Tchau!